Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nesse quarto domingo do tempo da Quaresma, a igreja já se prepara para a grande festa solene que é a Páscoa do nosso Senhor. E tempo bom, tempo propício, a maior solenidade da Igreja Católica. Está se aproximando, está se aproximando. Mas vamos lá. Deixa o Padre trazer essa palavra de Deus para você, para nós, para confortar o nosso coração, né? Olha, vamos entender a importância de como que Deus ama tanto você e eu e o mundo. Bom, primeiro ele já está dando aqui, em meias palavras, aliás, em palavras inteiras, o Salmo 136. Se alguém está falando assim, ó, ai, Deus nos abandonou, Padre, não é possível. Não, Deus nunca nos abandona, nunca. A palavra é Ele, e o tempo todo Ele fala que jamais Ele esquece da aliança que Ele fez conosco. Olha aqui o refrão, Salmo 136, que se prenda a minha língua ao céu da boca. Imagina isso, é Deus falando. Se a ti, Jerusalém, Jerusalém somos nós, se a ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pronto. Veja, a palavra é Cristo e Cristo está no meio de nós. E o Senhor está lembrando hoje nesta liturgia que Ele não esqueceu, não. Ele pode ter feito um silêncio, mas Ele continua com a gente. Agora vamos entender algo importante. Que amor é esse que Deus tem por nós, que Ele envia o Filho para nos salvar. Nós vamos meditar bastante isso na Páscoa, aliás, no Tríduo Pascal, na quinta-feira, com a graça de Deus, nós vamos fazer aqui um resumo super importante para a gente entender o grande acontecimento solene que é a Páscoa.
Mas vamos lá. No Antigo Testamento, vocês sabem, porque ou vocês já leram, ou vocês já ouviram falar, que o povo judeu, o povo antigo, eles tinham feito Deus fez uma aliança com eles. Eu vou lembrar uma aliança muito importante, que foi prometida a Deus, e Moisés fez uma unção com o sangue do melhor cordeiro que tinha. Moisés estava sobre um altar, ele pediu para trazer o melhor cordeiro que tinha, que não tinha mancha nenhuma, não tinha doença nenhuma, e mandou tirar todo o sangue dele, esvaziasse ele todinho, o sangue dele. Tinha uma mesa na frente de Moisés. Olha a aliança como é que foi feita, presta atenção, para você entender o que Cristo fez. O Espírito de Cristo já estava em Moisés, mas como Deus não era possível ser tocado, impossível tocar em Deus. Deus não era nem visto, só se foi ver Deus com a presença de Cristo, Filho do Pai. Bom, naquele momento Moisés preparou na mesa e fez uma aliança, trouxe o sangue todinho do melhor cordeiro, novinho, cordeiro novo. Veja, toda uma analogia já a Cristo. Tirou aquele sangue e ele foi untando os 4 cantos daquela mesa como fosse chifres que tinham, né, do cordeiro. Colocou, untou com sangue, foi ensopando sangue. Depois pegou aquele sangue que estava ali. Veja, eles não podiam tocar em Deus, mas é como se Moisés tivesse ali fazendo uma celebração de o sangue de Deus, né, os 4 cantos ali, ó. Era o sangue de Cristo, o sangue do Pai, né? Está ali, ó, no Espírito Santo. Ungiu tudo aquilo, pegou aquilo e começou, o povo estava na frente, e ele começou a aspergir com o sangue. Então o povo ficou todo respingado de sangue. Isso é muito importante. Essa foi a aliança que Moisés fez com o povo, que Deus prometeu, que faria uma aliança com o povo para a eternidade, ok? Então essa aliança foi feita. Só que dentro dessa aliança era uma aliança de amizade com Deus, onde Deus tirou o povo do Egito. Veja, por que essa aliança? Porque Moisés tinha passado pelo Mar Vermelho com o povo, tinha liberto o povo lá da escravidão. Só que o povo, e aí a gente viu hoje na primeira leitura, o povo começou a murmurar a Moisés de tudo. Ah, que saudade da época que a gente vivia. Ai, que saudade das carnes que a gente tinha com cebola. Veja, é uma maneira de dizer que estava murmurando os seus pecados, a vida antiga, como nós, igualzinho hoje. Bom, então aí Deus fez uma aliança. Só que o povo continuou, depois dessa aliança, o povo queria ter amizade com Deus, sim, claro. O povo era grato a Deus, como nós. Mas um ou outro no meio do povo, igualzinho a gente, murmurando, vivendo pecado, influenciando o outro, e começou a pecar, quebrando a aliança eterna. Bom, Deus ficou muito triste. Olha o que aconteceu na primeira leitura de hoje. Deus fez tudo para a gente, fez tudo para aquele povo, pois o povo não se rebelou contra Deus numa aliança eterna. Quebrou, o povo quebrou a aliança com Deus, mas Deus não desistiu do povo, porém permitiu que este povo sentisse o peso de uma escravidão de outras nações, que eles passassem a ser estrangeiros nas terras inimigas, escravos, pelos persas, pelos babilônios, pelos gregos. Entendeu, irmãos? Depois de ter sido preso durante 400 anos no Egito, ainda experimentou, depois de libertos, por causa da desobediência, se sentir escravos. Durante anos ficaram na mão dos estrangeiros. Deus permitiu. Se você ler o livro Cântico dos Cânticos, Tobias, no livro de Tobias, que tem até aquele casamento dele, Tobias vai explicar, tem uma oração que Deus fala ali,
vai dizer assim: Deus fere, mas Deus cura. Deus bate, mas depois Deus acaricia. Deus permite a morte, mas Deus ressuscita. Está lá, um livro de Tobias, está falando isso. Então veja, apesar da tristeza, da decepção do povo quebrar a aliança, Deus nunca desistiu do povo, como está hoje dizendo o Salmo 136, que colhe a minha língua no céu da boca, se do meu povo eu esquecer. Apesar de serem traidores, Deus permitiu ficar muito tempo sofrendo aquele povo. Bem, vocês sabem também que esse povo oferecia holocausto de animais irracionais, que são o quê? Bois, vacas, cordeiros. Mandava matar esses bichinhos, o melhor que tinha, e ungia com sangue uma pedra e oferecia como holocausto a Deus. O que eram esses sacrifícios dos animais? Eles tinham valor para Deus? Tinha valor para Deus? É uma pergunta que a gente tem que entender. Veja, estava nos preceitos dos judeus sacrificar um animalzinho melhor para oferecer como sacrifício agradável a Deus por causa do pecado do povo, para lembrar em gratidão a libertação que Deus fez do povo que estava escravo no Egito durante 400 anos. Pois bem, o povo ia fazendo esses sacrifícios e quebrando a aliança e fazendo o sacrifício. A pergunta é: esses sacrifícios de animais, eles eram válidos perante o nosso Deus? Era. Por que era importante esse sacrifício? Porque prefigurava, tá? Dependendo se você nasceu lá no Nordeste, é pré-figura, e aqui é prefigurava, tá? Prefigurava o sacrifício verdadeiro que Deus já estava preparando lá. Quando Deus falou que preparassem o melhor animalzinho, tirasse ele que não tinha mancha, que não tinha, novinho de tudo, e oferecesse a ele como gratidão da libertação, o pai já estava fazendo uma prefiguração do filho que viria para salvar a humanidade. Então os judeus, mesmo que os radicais hoje não aceitam, todos os holocaustos que eles fizeram dos animais lá no passado, até hoje, eles não fazem mais, faz de outra maneira. Eles estavam e fazem tudo isso esperando quem? O Filho de Deus ungido, que já veio, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi preparado. Veja, é como se fosse um preparo, um ensaio mesmo para aquilo que já aconteceu. E Deus amou tanto o mundo, que apesar da nossa raça, agora nós aqui, apesar do Pentecostes ter acontecido, que isso aí é a plenitude da glória no nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus por causa de Pentecostes, nós já falamos sobre isso aqui. Apesar de tudo isso, nós murmuramos, nós também machucamos o coração de Deus, mas Deus mantém uma aliança agora definitiva. Se nós lermos o autor do livro em Hebreus, começando no capítulo 5, leia, estuda a palavra, católico, estuda, leia, é longo o texto, mas é lindo o texto em Hebreus. O autor sagrado, ele começa a falar que Deus agora não quer mais sacrifício de animais, derramamento de animais irracionais, porque Ele enviou o próprio Filho dele, Jesus nosso Senhor, representando esse cordeiro. Por isso que a gente tem aqui o símbolo do cordeiro imolado. Mostra aqui, cordeiro imolado, que aqui já ressuscitou, que é Cristo, é Jesus. Então ali o verdadeiro cordeiro não é mais um animal, não é sangue de bode, nem de cordeiro, nem de boi, é o sangue do próprio Filho, Jesus Cristo, que uma vez por todas entrou uma única vez no santuário para eternamente já salvou a gente, já salvou. E salvou como? Naquela bendita quinta-feira para sexta-feira. Quinta-feira à tarde,
a partir das 5 horas da tarde, até as 18 horas da sexta-feira, é o primeiro dia, que é o primeiro dia da paixão de Cristo. Começa na quinta, às 5 horas da tarde. Naquele dia o Senhor, literalmente, Ele sai do meio de nós, morre. Mas aí a própria carta aos Hebreus é tão linda, gente, que ela vai dizer para nós: mas Jesus já sofreu a paixão para a Páscoa que Ele fez, sabe quando? Antes da sexta-feira. Quando é que começou a paixão de Cristo? Vamos ver aqui, ó. Gente que gosta tanto desses filmes de Mel Gibson e filmes de paixão, né? Sofrimento de Cristo lá, que realmente é muito bonito mesmo, ver a categoria como foi preparado o filme da paixão de Cristo. Mas veja, quando é que começa a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo, o sacrifício eterno de Cristo. Quando? A carta aos Hebreus, ela vai dizer para nós, começou no dia que o arcanjo Gabriel visitou Nossa Senhora. Nesse derradeiro dia abençoado, quando o arcanjo aparece para Maria, nossa mãe, e ela disse o sim. Veja, o mundo e o céu parou para ouvir, porque Maria tinha no livre-arbítrio, apesar dela não ter a mancha do pecado original, ela poderia dizer: não, eu não aceito isso, é demais para mim. Então existia uma expectativa no mundo, no sobrenatural. Deus, os arcanjos, santos anjos, todos estavam naquele aguardo. O que ela vai responder? Quando ela disse sim, ela aceitou, e o Espírito Santo fecundou a carne. A carne significa na Bíblia o homem Cristo, Jesus, o Filho de Deus, prometido lá no Antigo Testamento. Naquele momento, exatamente na hora da concepção do ventre da mãezinha Maria, começou a paixão de Cristo ali por mim e por você. O autor sagrado fala isso. Ali Deus já começou a morrer por mim, Padre, por você. Ali começou a paixão dele. Por quê? Porque Jesus já começa, veja, vamos lembrar, quando ele nasce, Simeão fala o quê? Esse menino será motivo de soerguimento, mas também de queda para muitos. Ou seja, esse menino ele não veio para brincar, esse menino vai sofrer. E a senhora também, a senhora que é mãe dele. Bom, depois ele começa a crescer, como nós. Ele ficou numa vida oculta, sem aparecer durante 30 anos. Como nós, aquela vida sofrida, porque a gente tem o cotidiano da gente, tem que trabalhar, tem que fazer o nosso dia a dia, e às vezes não é nem agradável. Jesus também sentiu sede, sentiu fome, quando ele para lá naquele poço, o poço onde era o poço de Jacó, ele estava com sede, ao meio-dia, como nós, sofreu. Jesus sofre, já toda uma perseguição quando ele aparece já na vida pública, ele é perseguido, tudo por causa da gente. E depois ele vai consumar a paixão dele aqui na cruz. E hoje a gente acabou de ouvir no Santo Evangelho que ele será elevado no madeiro, e quem o ver, e aqui tem toda uma simbologia de quem olhar para ele, de quem seguir ele. O caminho é a cruz, como disse São Paulo domingo passado: eu vos anuncio um Cristo, o Filho de Deus, crucificado. Qual é a avenida, qual é a estrada para a gente passar o rio, o rio da morte, o mar da morte? A cruz. Mas quem foi que abriu esse novo mar? Cristo, ele foi o primeiro. Ele abriu para que nós pudéssemos passar, senão todos nós morreríamos eternamente. Então veja, a consumação da paixão é essa. Mas ele começou, como diz o autor ao sagrado, em Hebreus capítulo 5, e continua todos os outros capítulos. Ele começou a paixão dele no momento que ele entrou no mundo. Quando é que ele entrou no mundo? No ventre de Nossa Senhora. E isso a gente precisa prestar muita atenção, irmãos. E isso é a primícia de todo o significado da nossa cristandade.
Como é que Deus pode abandonar a gente se Ele não abandonou? Se agora Ele cumpriu uma aliança eterna. E veja que coisa interessante e impressionante. Essa aliança que Ele fez eterna, mesmo os nossos irmãos ateus, indiferentes a uma religiosidade no mundo, espalhado pelo mundo afora, a aliança que Deus fez é para eles também. Agora, como foi dito há 2, 3 semanas atrás, um mês atrás, vamos dizer assim, quando pediram um sinal para Cristo, Ele falou: não vou dar sinal mais nenhum não, todo sinal já foi dado. E qual foi o sinal dado para nós? O Espírito de Cristo, os sacramentos da igreja. Vocês querem maior oração do que a missa? Não existe as orações que a gente recebe graça, o Santo Terço, uma oração que a gente faz a São José, uma oração que você faz um cerco de Jericó, são graças de Deus, que lindo, por isso que a igreja é rica, mas não tem oração mais eficaz, não existe maior oração, não existe, guarda isso, vocês são novinhos, do que a oração litúrgica do sacramento eucarístico, onde Cristo, olha só, Ele atualiza, Ele entra no presente da gente, por causa de Pentecostes, é a missa, é onde Jesus se faz, e aqui é a hora da gente cair de joelhos diante dEle, porque aqui Ele atualiza a tua aliança com Ele. Eu fiz uma aliança com você eterna, para sempre, não tem como revogar isso. Vocês sabem que se Jesus, olha só, na quinta-feira, a gente vai refletir isso, quinta-feira santa, nós nos celebramos a última ceia de Cristo presente no meio de nós. Aonde Ele estava? O que Ele disse? Ele disse tudinho que a missa está acontecendo agora. Agora veja, se aquilo fosse apenas um teatro, ali já começou a paixão dele, é outro momento da paixão, porque Ele fala, quando Ele quebra, que Jesus rasga o pão ali. Vocês sabem que na última ceia Jesus pegou o pão sem fermento, que é um pão que os judeus utilizavam, Ele rasga. Por isso que os padres, nós sacerdotes, nós quebramos a hóstia consagrada. O que significa esse quebrar? Vamos ver, vou fazer uma pergunta aqui para você que já é menino, já sabe, já tem catequese, porque, você é homem, você não pode decepcionar o padre, tá? Por que que os sacerdotes quebram as hóstias? O que significa o quebrar a hóstia? Muito bem, graças a Deus, salvou o povo todinho. É homem, amém e palmeirensinho? Perfeito. Significa que o Senhor, como nos enviou a rota do sacrifício, fala assim: Senhor, sabe todas as dores. Ele falou em meias palavras, tudo isso que eu estou falando. Ele falou assim: Senhor, a minha vida, os meus sofrimentos, eu também quebro, eu também sou quebrado, eu aceito ser quebrado, como o Senhor se quebrou por mim. Eu aceito. O Senhor se quebrou por mim, clac, quebrou. Ali é o corpo dele foi rasgado, o corpo dele saiu todo sangue, derramou por mim. Então, se eu te sigo, por isso que hoje a leitura está dizendo, se antigamente Moisés levantou numa haste, de uma madeira, colocou uma serpente, e todos que olhassem para ela e fosse picado por ela, era curado dos seus pecados, da sua morte eterna. Agora Cristo então, o que Ele faz? Quando Ele é elevado no madeiro, e aqueles que viverem nele, mesmo sendo quebrados, eu me quebro inteiro, como diz lá, uma passagem linda de Paulo, dizendo aos Coríntios, ele vai dizer: eu continuo na minha carne os sofrimentos que Cristo começou um dia. Eu completo, a palavra eu completo na minha carne, veja, quebrando a hóstia, os sofrimentos de Cristo. Ou seja, Padre Ricardo, meu amigo, e tantos outros que estão hoje o Padre Ricardo não está na UTI, pelo menos até o último momento ele não estava, né? Tomara Deus que não precise. E outros que já estão.
e outros com outras patologias. Veja, quem segue Cristo se entrega, se quebra, para completar o sacrifício do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, irmãos, esta aliança é ela eterna. A liturgia é a maior oração que nós temos, onde Cristo entrou, Ele está no presente da nossa vida. Por isso que o padre sempre fala, não precisa desejar, porque senão a gente ia querer também sacrificar animais para oferecer. Não precisa mais não, Jesus já acabou com isso. Não precisa mais, eu queria voltar na máquina do tempo, que nem aquele filme, né, que o cara voltava lá atrás. Não precisa, não existe isso, porque o Senhor entra no presente da nossa vida, Ele se faz presente, e Ele derrama continuamente o Pentecostes dEle na nossa vida. Agora, como é que a minha vida terá sentido? Como é que eu vou sentir o amor de Deus? É importante a gente entender isso, e é verdade. A gente ouve alguém falar assim, você precisa amar mais, você precisa amar mais a Deus. Não, está errado, não é assim que se faz. Não é essa metodologia que a gente tem que ensinar aos nossos irmãos, quando a gente vai levar a palavra para você tem que amar mais a Deus. Não se tem que amar a Deus. Veja, olha só, como que nós somos tão pequenininhos, e a gente não sabe nem como conduzir o momento de oração com alguém. Não, nós não temos que amar a Deus. É como o dízimo hoje que a gente fez. Você não tem que ser dizimista. Não, a palavra é muito clara. Você não tem nada que ser dizimista. Você é dizimista quando você reconhece quem é Cristo na tua vida. Você passa a ajudar, dando uma parte sua daquilo porque você sabe que se não é Ele, você não é nada. A mesma maneira, a mesma fala de Cristo pelo dízimo, é a mesma fala de quando você fala assim: um dia eu hei de amar a Deus, mas eu hoje ainda não amo, mas quero amar. Como diz aquela canção que a gente cantava na época de grupos de oração: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu ainda não sou. Por isso que não fica triste não. Às vezes eu converso muito com algumas pessoas conhecidas minhas, fala: padre, eu queria tanto sentir o que as pessoas sentem rezando. Eu queria tanto ver aquela fé daquela moça, daquela intercessora, daquele rapaz, daquele jovem. Para com isso, isso é besteira. Besteira. Não fica olhando para o outro e ficar, como eu queria. Não. Porque o amor de Deus, ele é conquistado conforme a tua caminhada com Ele. Aliança Ele já fez, mas Deus não quer que você o ame forçado. Deus não quer que você o faça nada obrigatório. Não. Que você, quando for fazer, faça por obediência, por gratidão e por uma necessidade de reconhecimento de quem Ele é. Na vida com Cristo é assim. Aí fora não, aí fora a gente tem deveres, e se a gente não cumprir os nossos deveres, né? Os deveres civis. Agora, com a espiritualidade com Deus, não. Eu busco a Deus porque eu quero buscar a Deus. E não só quero, preciso. Já trabalhamos muito isso. Quero e preciso. Por quê? Porque eu me perdi. Veja, e perder é permitido por Deus. A gente fala sempre isso, como o filho pródigo. Porque o filho pródigo, como é que ele volta e reconhece o amor que ele sente pelo pai? Perdendo. E por que Deus permite que a gente perca? Porque nós fomos invadidos por uma ilusão. Você sabe o que significado do pecado original qual que é? Vou fazer outra pergunta para você, você vai responder direitinho para o pai. Qual é o significado do pecado original? Perfeitamente, ilusão. Por exemplo, quando o diabo chegou para Eva e disse assim: o que Deus te falou? E ela falou que eu poderia comer todos os frutos. Olha, tu desceu, e olha o que Deus falou a verdade: só não comeis aquele fruto daquela árvore. E o diabo falou meia verdade, porque se o diabo fala toda mentira, como é que ele vai ter seguidores? Ele tem que ter um pouco de
verdade. Ele falou: não, não é assim não. É porque Deus te falou para você não comer. Olha como o diabo, por isso que ele é sorrateiro, por isso que ele é venenoso, por isso que ele é encardido. Deus falou isso porque Deus sabe que se você experimentar esse pecado, essa fruta, essa vontade que você está ali, ó, ele falou que não gosta, experimenta, vai abrir os teus olhos, você vai passar a ver a verdade. Ele falou meia verdade, meia, porque realmente os olhos da gente se abrem na hora que a gente comete pecado. A gente começa a conhecer o mal e o bem, só que o resultado é ilusório do mal. O mal é mentira, o mal não leva à vida eterna, o mal leva à perdição eterna. Por isso que ele fala que é meia verdade, porque ele não falou o completo todo. Abre-se os olhos, mas leva à sua perdição se você viver. Então, irmãos, esse tempo que a gente está vivendo aqui hoje, primeiro, o Senhor não abandonou a gente. 2, nós temos uma aliança eterna com Ele. 3, o Espírito do Senhor está sobre nós. 4, eu preciso, a palavra é eu preciso movimentar a minha alma em oração. Eu preciso, é necessário, porque senão você vai cair, senão você não vai honrar a tua fé, você não vai conseguir honrar uma aliança que Deus fez com você, não vai, você vai murmurar, porque o pecado, ele pega, ele impregna, ele vicia. A gente começa a sentir saudade das masturbações que fazíamos quando a gente se masturbava. A gente vai sentir saudade quando saía com uma mulher, pegava uma aqui, pegava outra lá. Ah, mas agora eu estou na igreja, agora eu não faço mais. Mas quem está fazendo aí fora, às vezes é um amigo teu, entre aspas, é uma colega sua. Se você não bebia, parou de beber, alguém com quem você gosta bebe, faz masturbações, faz adultério, mexe com a mulherada, vê pornografia, experimenta bebida alcoólica o tempo todo, usa droga, e aí você começa a sentir aquilo que o povo antigo sentiu. Olhava para Moisés e falava: que saudade que a gente tinha lá no Egito. Como é que eles viviam no Egito? Escravos. E nós católicos também sentimos vontade, porque parece que a gente está caminhando sozinho na santidade. Um monte de mocinha bonita vive, desculpa a palavra, se entregando por aí e contando vantagem, feliz. Eu falo: meu, e eu aqui na igreja católica vivendo isso? Ah, não dá. Meus colegas se divertindo com as pornografias, uma mulher mais bonita do que a outra, e se aliviando todo, e eu aqui me segurando, fazendo penitência. Nós somos iguaizinhos, nós não mudamos nada, só passou o número de tempos e dias. A resposta da maioria de nós é a mesma, e isso fere o coração do nosso Deus. E agora temos uma aliança eterna, Ele não desiste, nós desistimos do Senhor. Por isso nós estamos pagando caro tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, irmãos. Eu falei na rádio essa semana, por que o Brasil hoje ele está sendo o país mais ferido pelas desgraças do Covid-19 no mundo. Por quê? Eu respondo: porque, pensa com calma, qual foi a nação escolhida para ser celebrada uma missa ao ser descoberta pela primeira vez pelo mundo chamado civilizado? Aqui no Brasil foi feita uma missa, primeiro ato religioso, missa. Em que terra? Terra que tem um nome, olha o nome da terra: Santa Cruz. Depois deram o nome de Brasil como apelido, e ficou Brasil, por causa do pau-brasil. Você tirava a casca do pau, sangrava com aquela tinta vermelha. Aí falou: é uma terra que tem tanto parece brasa, uma tinta vermelha, ficou Brasil, Brasília, Brasil, brasa.
Aí virou um apelido, Terra de Santa Cruz, Brasil. Veja, mas qual é o primeiro nome batizado? Na missa, Terra de Santa. As cartas, quando descobriu aqui e celebrou a primeira missa, veja como que foi dado o nome batizado. Deus te chama pelo nome de batismo. Qual é o nome de batismo do Brasil? Terra de Santa Cruz. Olha aqui, o evangelho de hoje. Terra que tem o nome da salvação, daquele que fez uma aliança eterna. E começou assim o Brasil. Hoje, o Brasil nosso. Veja a maior parte dos nomes dos estados brasileiros, tudo de santo. Tudo de santo. São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, não sei o que, papapá, vilarejos, ruas, avenidas. Gente, o Brasil é um povo escolhido, um povo amado, um povo especial, um povo no meio de tantos, como os judeus mesmo, escolhido para viver um catolicismo fervoroso. Até ontem na história do mundo, ontem, não hoje, o país mais católico do mundo, e hoje não é mais. Então veja, a quem muito foi confiado, muito será. A quem muito foi confiado, muito será. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. Não foi muito confiado ao Brasil? Olha o que aconteceu, igualzinho à primeira leitura de hoje. Quem é que está hoje dominando a gente? Ninguém. Alguém hoje tem algum rei, algum governo que você fala, agora chegou a solução para nós? Não tem. Uma confusão. E essa confusão o próprio Cristo falou quando chamaram ele, quando ele fez o milagre expulsando o demônio. Falaram assim, um dos sacerdotes escribas: olha, ele expulsa esse demônio por Beelzebu. Jesus ficou muito chateado e disse: como pode a casa de quem está dividido expulsar alguém da sua própria casa? Veja, se a gente está vendo hoje a terra de Santa Cruz começando uma divisão entre os que governam, péssimo exemplo. Numa hora de maior sofrimento ou de morte no país, ao invés de eles se unirem para falar, vamos resolver isso primeiro, depois a gente se mata. Depois eu mato você, você me mata, a gente luta nos nossos partidos. Agora deveria pensar no povo. Eles estão pensando no povo? Não. Conclusão: se na torre, na pirâmide, a cabeça está ferida, como é que está o corpo? Como é que está nós aqui? Dividido. Nós não sabemos mais em quem acreditar. Você acredita em alguma coisa hoje? Em ninguém. Se um governador fala, você fala, meu Deus do céu, será que ele está falando a verdade? Se o presidente fala, você fala, meu Pai eterno, esse homem está falando a verdade? Se o prefeito fala, fala, meu Deus, será que ele está falando? Aí tem aquelas lutas entre nós, de partidos, e somos da mesma religião, hein? E estamos divididos entre nós. Eu defendo isso, você defende aquilo, eu já acredito que agora vai melhorar, não, mas isso aí não vai melhorar. Gente, Cristo já fez uma profecia, o Brasil se perdeu, por causa do quê? Porque aqui foi muito confiado, uma expectativa. Lembra, quando o anjo Gabriel foi visitar Maria, e houve uma expectativa no mundo inteiro, do sim ou do não dela? É a mesma coisa do Brasil. O Brasil é um país que está todo mundo colocando o quê? As expectativas na espiritualidade desse país. Conclusão: esse povo nosso, nós falamos não a Deus. Conclusão, a vida não consegue entrar no lugar que está fechado. É isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que nós nos tornamos hoje chacota dos outros países, vergonha. Imagina os jornais do mundo inteiro, na Europa, na Ásia, colocando o Brasil. Como é que está sendo espelhado o nosso país? Um país abandonado, um país de loucos, um país contaminado por morte. Ninguém pode chegar, um brasileiro não pode ir para outro país. Deus abandonou o país, Brasil? Pergunto, Deus abandonou o nosso país? Olha o salmo de hoje, não abandonou, minha senhora.
Nós brasileiros católicos estamos fracos na fé. Fracos. Agora é o momento da gente se unir numa mesma fé. Não é uma fé, uma espírita, outra católica, outra evangélica, não, uma única fé. A fé em Deus, em voltar para Ele e falar: perdão, Senhor, rasgar o coração da gente. Falei: eu pequei, Senhor. Mas não fui eu, Padre, não sou eu que estou governando o país. Não, meu irmão, não é isso, não. Nós somos nós somos a resposta de um país que está afundando no abismo. Lembra-te, vamos lembrar aqui para a gente ter uma esperança. Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e foi. 2 cidades. Por que Deus estava indo destruir aquela cidade? Porque não encontrou mais ninguém justo lá. O que é o justo? Amigo de Deus, que tem aliança com o Senhor, que vive aliança, que foge do pecado. Não tinha mais. Todo mundo ali estava vivendo um pouquinho um pecadinho, escondidinho, mas vivia. Por isso que eu falo, irmãos, se você falar: mas eu não estou roubando que nem os caras roubam, eu só tenho uma fraqueza de sair com uma mulher de vez em quando, mas eu sou casado. Pois é, meu irmão, por causa de pecados como o seu, junto com o pecado daquele outro, do meu, daquela, nós perdemos a aliança com Deus. Ou eu sou fiel com o meu Senhor, ou eu sou fiel a mim. Veja o que diz a palavra. Olha o que a gente acabou de ler: quem crê em mim está salvo, e quem não crê já está condenado. Quando é que eu não creio em Deus? Quando eu quero viver os meus prazeres às escondidas. E Deus tem que entender. Está aqui, ó, está aqui no Evangelho. Não é brincadeira a nossa fé católica, irmãos. Olha aqui, o Evangelho de hoje: quem pratica o mal odeia a luz. Olha o porquê. A luz é Cristo, e não se aproxima dele, para que suas ações não sejam denunciadas. Se um padre começa a falar: meu irmão, você que é casado, você está tendo um relacionamento com uma outra mulher que não é a tua esposa, começa a pegar fogo, a pessoa é capaz de não vir mais na igreja. Por quê? Porque está tendo uma denúncia de Deus na tua vida para você abrir os teus olhos. Não é brincadeira, irmãos, é pecado mortal, vai para o inferno. Não sou eu, o próprio Cristo falou. Então a gente fica achando que tem pecados mais graves do que o meu, para eu camuflar o meu pecadinho de masturbação. Não é pecadinho não, é pecadão. Eu só falo mal das pessoas, Padre, mas eu não desejo que elas morram. Eu nunca adulterei, eu sou casada, mas eu só falo de vez em quando, eu meto a língua. Pois é, a tua língua assassina o próprio Cristo, ou santos, ou nada, irmãos. Fofoca, curiosidade para saber o que o outro está fazendo, só para eu saber, isso é pecado. É cobiçar coisas alheias. Então veja, ou estamos com Cristo, ou nós não estamos. Como é que Deus vai ter misericórdia desse país? Quando um começar a buscar a Cristo, no meio de todo esse fogo que está. Quando dois se unir com o outro, é aí que Deus vai falar: por causa do tantos justos que eu estou vendo, eu terei misericórdia desse país. Agora, não significa que o país não vai sofrer mais, porque, irmãos, vamos falar também uma outra verdade que tem que ser esclarecida aqui. Existem muitos católicos brasileiros, santos, que estão no meio de nós, e só não está pior, só não foi pior, por causa de muita gente que está rezando, católico, e por causa de evangélicos que estão rezando também. Todo mundo, muita gente está unida em oração. O país só não foi para o brejo de uma vez, para o vinagre de uma vez, porque tem leigos que oram muito, e eu sei disso. Tem o Papa que está rezando, tem bispos que estão rezando, tem padres que estão rezando, tem muita gente rezando, religiosos, comunidades.
Estão todo mundo fazendo plantão de adoração, clamor, piedade, Senhor. E gente que segue Cristo, é de Cristo. Por causa destes, é que o Brasil não foi derrotado completo. Agora, soma mais um de nós aqui, para entrar com Cristo. Entra no templo dele. Não tenha medo não. Hoje nós temos que viver um tempo de radicalidade. Eu não gostava nem dessa palavra, mas hoje, ou santos ou nada. Vai doer? Vai. Por quê? Vai ter muitos amigos teus que vão jogar na tua cara que você mudou muito. Eu já escuto isso. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o padre que eu conhecia não sei quanto tempo atrás. Não sou. E tomara a Deus que Deus não permita que eu volte a ser aquele jeito que eu era. Ou seja, muita gente vai se escandalizar também comigo. Por quê? Porque eu não vou ser do jeito que ela queria, ou que ele queria. Com todo respeito, que reclame da vida então. É melhor eu perder pessoas que se diziam amigas minhas ou amigos meus, do que eu ir para o inferno junto com eles. Eu não quero mais isso. Eu não quero viver de politicamente correto só para ter mais amizade. A minha carência, eu quero derramar no meu Senhor. Eu não quero colocar minha carência em mim mesmo, ou nos braços de alguém, ou aumentando o meu número de amigos, só para falar, que bom eu tenho amigos. Para o inferno com esses amigos que vêm do inferno também. Preocupados com alguém que, o padre Marco falou isso. Falo o que tem que ser dito. A minha vida não é agradar, a minha vida é anunciar a verdade de Cristo Jesus. E às vezes ela incomoda muito. Agora, meu irmão, se você quiser viver de disfarce, fingindo que você está vivendo uma vida com Cristo, mas você está esmirilhando às escondidas o teu pecado, veja, a palavra já foi dita para você. Só que tem uma coisa, você já percebeu que nós não temos o tempo na nossa mão. O Senhor pode chamar você a qualquer momento. Aí que mora o perigo. Que Deus não te encontre na hora que você estiver indo embora em pecado mortal. Termino. Aquela parábola que Jesus falou do rico e do Lázaro, falei hoje de manhã. Quando a gente morrer, porque está buscando a Cristo, será rasgado o véu da nossa consciência e nós vamos pular no braço de Cristo. E até o último momento que eu estiver sofrendo, eu não quero morrer. E minha respiração terminando, e a saudade dolorida dos meus amigos, pais, irmãos, choro de dor, de separação. Naquela hora que eu morrer, na hora eu verei a vida. Quando a gente, aí está na palavra isso. E quando eu ver a vida que é Cristo, eu não terei mais nenhum milímetro de vontade de voltar para cá. Nós não vamos ter vontade de voltar. Deixando todo mundo, viu? Deixando filhinho pequeno, deixando pai, mãe, irmãos, sei lá quem for. Você não vai ter saudade nenhuma. Por quê? Porque vai abrir a tua consciência. Você vai lembrar, o Espírito vai te lembrar tudinho a quem você veio e para quem você veio. Quem sofre? Nós. Foi embora. E nós. Nós somos assim. Será que eles estão bem? Ele não queria morrer. Claro que ninguém quer morrer. Mas aquele homem, quando morreu, Lázaro, ele quis voltar. Mas sabe por que ele quis voltar? Porque ele não pôde ficar. Vocês lembram da história que Cristo contou? O homem rico e Lázaro o pobre, os dois morrem. Os dois são tirados daqui. O pobre Lázaro foi para o lado de lá. O pobre significa o quê? Todos nós que trabalhamos, que somos humilhados, que perdemos pessoas que nós amamos, e a gente come o quê? A migalha do que sobra, certo? O rico só viveu de balada, não estou nem aí, eu quero é curtir a minha vida, e viveu assim a vida toda aqui. Os dois morrem. O que sofreu, esperou em Cristo,
estava do lado do seio de Abraão, o céu. E o homem rico, ele estava do outro lado. Então, por ele estar do outro lado, ele estava sofrendo. Aí, as primeiras palavras dele: vai, Abraão, deixa eu ir aí. Ele queria ir, ele não queria nem voltar, ele queria ir também para lá. Que a consciência se abre. Queremos ir para Deus quando a consciência se abrir. Eu não quero voltar para a terra, nem para ser rico daquele jeito, eu quero ir para o céu. Mas aí, por que ele falou em voltar? Aí na conversa ele pensou em voltar. Abraão falou: não tem como. Você viveu a vida todinha pensando só em você, esse não. Agora, mesmo que a gente tente, tem um abismo entre você e eu. Aí ele falou assim: então deixa eu voltar para avisar minha família, para avisar meus irmãos, para avisar meus pais, para avisar meu sobrinho, minha filhada, meu filhado, para avisar o povo que está lá embaixo, no Brasil. Deixa eu avisar, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Não, eles têm a palavra, tem Abraão, tem a lei de Moisés. Se não escutou a palavra que está viva, quem vai escutar um morto que vai voltar? Pronto, vive eternamente o inferno. Por isso, irmãos, radicalismo, ou santos ou nada. Não há mais tempo, a porteira já foi aberta, o momento de separar já começou. Ou nós vamos para Cristo, ou nós vamos ficar fora de Cristo. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, e São José interceda por nós. Interceda por esse momento de riqueza no Espírito e ao mesmo tempo um momento de grande dureza para o nosso país. Rezemos pelos doentes, que a vontade do nosso Deus e a misericórdia dEle seja manifestada no meio de nós. Que Deus tenha misericórdia de todos os nossos irmãos que estão passando mal agora, estão nos hospitais. Não é um só não, todos. Não é só o meu que eu gosto, mas muitos estão chorando agora. Coloque aqui, o Deus que se faz presente. Bata no teu peito, modo de dizer, fala: perdão e misericórdia, Senhor. Só pensei em mim. Tem piedade, Senhor, do mundo. Tenha piedade do mundo. Eu quero e preciso. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Me faz de novo. Eu quero acontecer segundo o teu coração. Peça isso agora, na Santa Eucaristia. Amém? Com fé, irmãos, fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.